Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu vou tomar minha aguinha para a gente bater um papo sobre exageros alimentares. Exagero alimentar é um problema na sua vida? Será que todos os exageros alimentares são um problema? Então fique comigo que eu vou trazer uma história que aconteceu comigo há pouco tempo para você entender sobre essa questão de exageros. Eu estava na casa dos meus pais no sábado, meu marido foi trabalhar em outro estado e eu tirei esse dia para trabalhar em cima de um projeto que eu tinha montado, que eu tinha criado. Então eu fiquei o dia todo ali criando conteúdo para um evento e quando eram umas 6h30, 7 horas, eu percebi que eu não tinha terminado, eu não tinha concluído, eu já estava mentalmente cansada. Eu comecei a ficar irritada e ter pensamentos do tipo: você é improdutiva, você poderia ter terminado, você teve tempo suficiente, você está muito enrolada. E eu venho num processo de autoconhecimento muito profundo, né, onde eu consigo perceber meus padrões de pensamentos, também as minhas emoções, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando naquele momento, e também conhecer o meu corpo, ouvir o meu corpo, o que ele está falando para mim. E tudo isso me ajuda a ter atitudes mais assertivas, a ter escolhas melhores. E eu percebi com isso que eu estava sendo muito dura comigo, né? E aí eu respirei, né, e comecei a perceber o que eu estou precisando nesse momento. E eu percebi que eu precisava de um relaxamento, de um descanso, de uma distração. E me deu uma vontade de comer um alimento bem gostoso, bem calórico. E eu convidei algumas amigas para sair. E a gente combinou de ir numa hamburgueria. A gente foi até uma outra cidade, onde tinha um hambúrguer artesanal. E aí eu fiz o meu pedido, um hambúrguer de carne bovina artesanal bem suculento, bem bonito, que estava lá na foto. E veio, né, com 2 fatias de bacon, alface, tinha um molho que estava muito, muito delicioso. E também uma cerveja artesanal. Eu comi. E imagina o que aconteceu, gente. Como eu me senti. Orgulhosa de mim. Muito orgulhosa de mim, porque eu comi em paz, saboreei aquele hambúrguer. Eu estava em sintonia com o meu corpo e eu não julguei aquele alimento. Eu não olhei para o hambúrguer, eu não poderia ter comido isso engorda, isso é calórico, não posso. E isso me deixou muito satisfeita. E o que me motivou a comer ali? Né? A fome física. O que é a fome física? Aqui no livro Comer com Atenção Plena, da Cíntia Antonice e Manuela Figueiredo, fome física, quando a gente fala de fome física, nos referimos à necessidade fisiológica de comer. A fome é uma combinação de sensações que surge em resposta à falta de energia e que nos faz buscar comida. Então já tinha horas que eu não comia e quanto mais tempo vai ficando sem comer, essa fome vai aumentando. Então meu corpo estava precisando de energia, né? Ele me motivou a pedir ali aquele sanduíche maravilhoso. E também eu estava com fome emocional. A fome emocional veio porque eu queria um relaxamento, né, um conforto, um prazer. E para muitas pessoas, a fome emocional ela é um problema. Por quê? Um dia estressante, passa um estresse, uma irritação, começa a gerar ali sentimentos de ansiedade, fica irritada e não sabe comunicar isso, não percebe isso acontecendo e busca comida. Busca comida no final do dia ou come ele toda hora que está sentindo, mas a falta de autoconhecimento, né, ela faz com que as pessoas elas busquem a comida como válvula de escape. Busquem a comida para abafar todas as questões, tudo que não está sendo comunicado, tudo que não está sendo resolvido. E até a ansiedade, né? E quando se busca prazer só na comida, quando você tem N questões na sua vida e você não interpreta isso, você não olha para o que realmente precisa ser olhado, eu estou ansiosa, o que está me causando ansiedade?
É essa situação aqui de ficar preocupada com uma questão que vai acontecer, tô pensando que vai acontecer, ou que é uma conta que tem que pagar. Então, olhar o que é que está por trás da ansiedade, para que você analise isso. Eu estou ansiosa, eu vou comer? Eu vou resolver isso com comida? Para que assim você tenha isso, né? Tenha uma forma de se proteger, né? De resolver aquilo ali que não seja comida. Estou irritada, o trabalho está muito cansativo. Então, o que é que está te gerando esse desconforto? O que você precisa olhar na sua vida que você está descontando na comida? Fome emocional é um problema para você na sua vida? Então, olhe para isso. Comer, quando a gente tem fome emocional, nem sempre é problema. Quando você tem consciência, autoconhecimento, é uma escolha que você quis fazer ali naquele momento e é esporadicamente. Ou você come consciente e come uma quantidade que te satisfaça. Agora, se todas as vezes que você tá ali com vazio no estômago, com uma urgência de comer um alimento específico, e você atende isso, e com isso vem o sentimento de culpa de que eu não deveria ter comido, eu comi, eu exagerei. Então, olha só, é um problema, né? Então, você olhar, né? Começar a olhar o que você está sentindo, o que está acontecendo na sua vida, o que está por trás desse querer comer, né? Quando eu estou estressada, a pressão está muito grande, eu estou muito preocupada, é muita cobrança, é muito estresse, né? É muito estresse, é muito desprazer em muitas situações que a gente vive ali na pressão. E se a gente não olha para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a buscar conforto, distração, buscar o prazer só na comida. E principalmente naquele pensamento. Você tem um pensamento assim de hoje o dia foi muito difícil, a semana foi bem complicada, eu mereço comer e eu vou comer porque eu quero, né, me sentir bem. E quando a gente também não se conhece, às vezes esses pensamentos eles não são claros, você só se comporta. O comportamento é comer, 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 sentir culpa, mas não entender o porquê que está sentindo culpa, né? E no inconsciente tem ali uma crença, né, que eu preciso de barganha, eu preciso de conforto. Então, sim, a gente precisa de conforto, de relaxamento, de distração, mas não só com a comida. Então pare e observe o que pode te dar prazer, satisfação, relaxamento, conforto, descanso, que não seja só comida. Passear num parque, andar de bicicleta, ligar para alguém que você ama, dormir, descansar, tomar um banho. Então tem várias formas que você pode identificar. Então pare, reflita, identifique o que te faz bem e comece a desenvolver isso, comece a praticar isso. Quando você perceber se sentindo aquelas sensações, tendo aqueles pensamentos que sempre te levavam para a comida sem fome física, você faz isso, uma meditação, uma prece. Então tem N formas, né? A gente pode desenvolver novas formas, sinapses neurais, novos caminhos para sentir esse conforto, a gente sentir esse prazer. Bom, e eu só pude ter essa clareza de que eu estava sentindo fome física, fome emocional, que eu precisava de um conforto, de uma distração, e fiz essa escolha assertiva por causa do autoconhecimento, que eu pude aí perceber os meus padrões de pensamentos, os pensamentos que eu tinha sobre a comida que eram distorcidos, essa questão de entender e olhar para dentro, olhar para as emoções. A gente precisa aprender a olhar para os nossos problemas, o que nos causa aquela irritação, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele sentimento ruim.
Porque se a gente não olha os nossos sentimentos, se a gente não se abre para conhecer, para se autoconhecer, nós vamos estar sempre buscando uma forma de melhorar isso, né, que não seja da melhor forma. Por exemplo, só com comida, porque vira um problema só com comida ou só com álcool. Então tem vários vícios. Os vícios vêm para dar prazer. E vício já fala, né? Não é uma coisa que é legal, não é um comportamento que vai te levar a ter resultados que você quer. Então, muitos dos resultados que a gente tem na nossa vida hoje, se não são bons, a gente precisa olhar, começar a olhar um pouquinho para trás o que é que está me provocando me comportar desse jeito, o que está por trás disso. E às vezes a falta do olhar, quando a gente olha, a gente tem clareza e a gente ganha um olhar mais amplo e assertivo de dar pequenos passos. Qual que é o próximo passo que eu preciso dar em relação a essa questão? Então eu consigo, né, identificar tudo isso que acontece comigo. Então eu entendo esses meus padrões, eu ressignifiquei isso e quando eu estou me sentindo mal, eu paro e me observo, né, o que está acontecendo, o que eu preciso nesse momento. É de descanso, como eu disse, é de conforto. Então quando eu preciso de descanso, igual ontem mesmo, eu acordo bem cedo todos os dias para fazer minhas atividades, inclusive aqui produzir conteúdo, estudar, atender. E quando foi 11 horas da manhã, eu estava sentindo um cansaço tão grande, na verdade um desconforto, e eu não sabia que era o cansaço, porque eu tinha mais coisas para fazer e minha intenção era passar o dia inteiro produzindo. Mas aquele desconforto me convidou para observar, eu parei um pouquinho, eu percebi o que é. E eu senti uma dor assim nas costas, minha perna estava um pouquinho trêmula, eu estava com muito frio, embora não esteja em período de frio, né, da temperatura de frio da estação. E eu deitei numa rede que tem aqui na varanda de casa e foi pouco tempo eu adormeci. E foi muito gostoso. Quando eu acordei com a minha filha vindo com um brinquedinho fazendo barulho, né, ali eu despertei e falei, gente, olha que delícia. Até os bloqueios criativos que a gente tem, que é quando você quer concluir uma atividade, você não consegue, você tá aí, eu quero fazer, eu quero continuar, e não vem, o negócio não rende, às vezes é um convite, você parar para refletir o que é que eu estou precisando. Às vezes o descanso, ele traz o gás, ele traz uma paz mental para você voltar com força, e é isso que eu fiz. Quando eu sinto necessidade de conforto, então abraço de alguém, eu ligar para minha mãe para conversar, a gente se permitir isso, né? Observar o que a gente está precisando e atender às nossas necessidades. Porque se a gente não olha para as nossas necessidades, onde que eu vou descontar isso? Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu vou buscar comida. E eu busco comida. Para esse conforto, é comida calórica, é comida gordurosa. É muito pouco provável você estar com uma fome emocional, você estar com a necessidade não atendida e você buscar um prato de alface. É muito pouco provável. Por quê? A gente quer carboidrato e gordura. E tem um motivo para isso. Porque açúcar, ele vai diretamente nos receptores de recompensa, de prazer do intestino e no cérebro. Então, o açúcar é bom, é gostoso, ele dá prazer. Não vai ser a alface que vai dar prazer, é o açúcar, né? A gordura. E quando você entende isso, você vai comer com culpa quando você faz uma escolha. Eu escolho comer, eu quero conforto na comida. Eu faço isso às vezes, eu quero um conforto na comida, num chocolate, num sorvete, numa pizza. E eu tendo clareza, esse autoconhecimento, essa autonomia, essa liberdade, eu vou lá comer, e eu vou comer em paz, eu vou comer orgulhosa, e vou conectar com o meu corpo, comer a quantidade que me satisfaça, e tá tudo bem. Só que não são todas as vezes que eu vou buscar conforto no chocolate, no sorvete, na pizza, no hambúrguer, porque eu sei que isso não vai me fazer bem.
Eu tenho esse conhecimento e a autonomia, a liberdade, ela me proporciona essa responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade não leva a um caminho bom, não leva a construir resultados bons, não leva a comportamentos funcionais, comportamentos saudáveis. Então a gente precisa entender da nossa responsabilidade de nutrir o nosso corpo com alimentos naturais, minimamente processados, frutas, verduras, legumes, alimentos que vêm da terra, arroz, feijão, carne, né, saladas, pães. E é isso. A gente entende ali, nesse processo de autoconhecimento, essa liberdade com a comida, que a gente precisa do prazer, e esse prazer está onde? Nos alimentos gordurosos, calóricos. A gente precisa disso. E a gente precisa da responsabilidade de nutrir o corpo, nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, tudo que o corpo, né, fica ali funcionando bem, as suas atividades, as suas funções metabólicas bem, regenerando as nossas células, dando a energia que a gente precisa para pensar, para agir, para andar, para correr, para falar. Só que, quando a gente entenda, se você, os alimentos desse pilar do prazer, calóricos e gordurosos, eles aparecem com muita frequência na sua rotina, muita frequência, é um problema. Olhando a nutrição a nosso favor, a gente precisa ter um equilíbrio nessa balança. E a rotina alimentar, ela precisa ter os alimentos naturais com maior frequência e os alimentos menos saudáveis, gordurosos, açucarados com menos frequência. Mas a gente não pode, não precisa deixar de comer. E quando você pensa dessa forma, você legaliza a sua relação com a comida. Você percebe, ok, eu quero comer esse chocolate e tá tudo bem. Eu vou saborear e vou comer em paz. Eu não preciso sentir culpa. Esse chocolate não vai fazer com que a minha rotina, ou que o contexto da minha alimentação não seja saudável. Eu não vou engordar por causa de um chocolate, de saborear esse chocolate. Então perceba isso, né? Esse equilíbrio entre prazer e responsabilidade. E veja que eu descobri, né, essas coisas e eu não atendo, né, as minhas necessidades só com comida. E eu faço esse convite para você observar qual a frequência que você come. O exagero, ele vem muito do sentimento de culpa. Quando você come um alimento que você gosta, e você acredita, você tem um pensamento de que engorda, de que não deveria comer, o problema é a culpa. Porque a culpa, ela faz com que você sentir essa culpa, faz com que você julgue todos os alimentos. Aliás, a culpa, ela vem do julgamento, de você estar julgando tudo que você come. Você julga, pode, não pode, engorda, não engorda, é saudável, não é saudável. Se não é saudável, eu não vou comer, mas eu gosto. Aí se eu como, eu sinto culpa. Então, legalizar os alimentos. Perceba, comece a observar como você pensa sobre os alimentos. O que você pensa sobre os alimentos? O que você pensa está muito, muito, muito ligado com o comportamento que você tem. Então, se você pensa, você tem essa crença distorcida de que determinado alimento engorda, que você não pode comer, toda vez que você vai comer, você sente essa culpa, que é o resultado desse julgamento, comece a questionar. Comer esse alimento em qualquer quantidade vai engordar? Será que eu comer esse alimento num contexto que eu estou com vontade genuína? Eu como muitos alimentos naturais, frutas, verduras e legumes, e eu comer esse alimento aqui é não ser saudável? Eu vou deixar de ser saudável porque eu estou comendo esse alimento aqui? Olha só como que muda. Você traz esse pensamento. Você começa... Isso, gente, é uma forma de quebrar essas crenças alimentares,
essa distorção sobre a comida, esse peso ao comer. E esse peso ao comer, essa culpa, ela vem desse julgamento. E de um julgamento de quê? Ontem eu conversei com uma cliente e ela disse que vendo na internet muitas informações, ela queria emagrecer e ela viu que ela teve lá a informação de que beterraba com cenoura não pode, engorda, é muito açúcar. E ela falou, Andresa, eu nem sabia disso, eu li lá e eu não como mais. Olha só o terrorismo de você ali olhar, ler e você cria isso como uma verdade, você lê e acredita. Aí você acredita, você vai se comportar cortando os alimentos, julgando, não posso comer esse alimento. E aí quando você come, muito provável, você vai sentir a culpa, porque se você está fazendo uma coisa que não deveria, qual o sentimento que vai acontecer, vai aparecer? De culpa. Se eu faço uma coisa que não deveria, que eu sei que não deveria, é muito provável que eu vou sentir culpa. Então, coma sem julgar. Simplesmente coma. E enfim, eu pude alcançar essa autonomia com a alimentação depois que eu parei de fazer dietas, de seguir regras, de me preocupar, né, com o pode e não pode. Quando eu me abri para perceber os meus pensamentos sobre a comida e ver que eu tinha muitas crenças, né, e perceber que aquilo ali estava me gerando uma relação conturbada com a comida. Eu sentia medo de comer. Então eu busquei aprender sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, entender as minhas emoções. Essa autonomia, ela me deu prazer, ela me deu essa responsabilidade, ela me deu essa liberdade que é magnífica, é muito bom. Você não precisar seguir regras, você não ficar preocupado ali, como eu tinha um comportamento de dieta, a preocupação de isso engorda. Eu tinha medo de engordar, e quanto mais medo eu tinha, mais eu ficava no efeito sanfona. O comportamento que eu tinha era de muitas vezes ali comer e exagerar. No final de semana era uma questão para mim, que eu vou te contar como que era o meu final de semana. E muitas vezes eu comia e sentia arrependimento. Eu tinha arrependimento de comer. E eu tinha o comportamento de despedida, que é clássico do ciclo das dietas. Eu quero emagrecer, eu corto vários alimentos. Então, vou deixar de comer carboidrato a semana inteira. Eu chegava no final de semana, no sábado, eu fazia uma restrição, comendo bem pouquinho, né? Almoçava, às vezes sem um arroz, só carne, salada e feijão. E quando chegava à noite, dali pau, comia muito. Começava ali com uma cervejinha, depois um tira-gosto para abrir o apetite. Depois vinha a pizza, o churrasco e come. Ficava empanturrada, sabe, estourando. E o pensamento era o senso de oportunidade. Eu preciso aproveitar esse final de semana, porque segunda-feira eu tenho que voltar para a restrição. E às vezes isso não estava claro na minha cabeça, mas era uma coisa inconsciente. O senso de oportunidade ali é uma mentirinha que o cérebro conta ali, a mente conta, porque está distorcida por conta da dieta, de que aproveita, come. Esse alimento que é escasso, depois você não vai ter mais. E na verdade não é assim, né? Nunca está escasso. A gente pode comer o dia que a gente quiser, mas naquela visão das dietas, eu não percebia isso. Eu só queria comer. E aí no final da noite, ainda depois do churrasco, da pizza, eu comia chocolate. Tinha que ter um talento branco, ou então um picolé, daquele recheado com cobertura de chocolate, né? Aqueles magnos. E dormia muito cheia, muito desconfortável. Acordava no domingo de manhã de ressaca, né? O corpo ali, tadinho, que lute, estava tentando digerir tudo e eu não estava conectada com ele. Eu só queria descansar e para comer mais. Aí a hora do almoço já, o que a gente vai fazer? Né? Mais um churrasco, mais uma almoção.
vamos comer, comer, comer. E passávamos o dia todo comendo. Eu passava o dia todo comendo. Parava de estar tão cheia, né, muito cheia, mas beliscava o tempo todo. E uma coisa muito interessante que acontecia desse senso de oportunidade era que ainda, antes de fechar o domingo, eu queria fechar com chave de ouro, que é uma comida muito gostosa, muito saborosa. Então, ou era um macarrão recheado, ou era um sanduíche lá do Zé Redondo, alguma coisa. Tinha que comer para, né, para fechar ali, entupir, porque segunda-feira tá chegando. E muitas das vezes ainda no final, ainda depois desse macarrão, desse sanduíche, alguma coisa ali, ou um mexidão, vinha o chocolate ou o sorvete. Então eu vivia esse ciclo, né? Vivia esse ciclo e por muito tempo, e ainda aquela autocobrança de ser nutricionista, eu tenho que ser magra, eu falo para minhas clientes uma coisa, mas eu sei que é difícil, né? Eu imagino para elas, mas a gente tem que viver nessa, no foco, força e fé. Olha o pensamento. Bom, e eu parei de fazer dieta, né? Claramente eu parei de fazer dieta depois que eu tive esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento, essa reconexão com o meu corpo, esse perceber os meus padrões de pensamento, as minhas crenças, né? Total autoconhecimento. Além de parar de fazer dietas, eu parei de prescrever dietas. Porque eu atendi por 10 anos, eu prescrevi centenas de dietas, eu montei diversas estratégias para as minhas clientes. Elas vinham, fazia por um tempo, depois voltava, não dava certo, fazia de novo. E vamos colocar mais ou menos de 10 clientes que me procuravam, 4 voltavam para fazer o retorno, 6 sumiam. Naquele mês elas não voltaram. Dessas 4 que faziam retorno, 3 não conseguiam. Falava assim, Andresa, eu comecei, fiz certinho essas 2 semanas, mas sabe o que é? Que desandou tudo. Eu briguei com o marido, saí do trabalho, tive que viajar, estava de férias, alguma coisa aconteceu. Briguei com o cachorro e desandou. Então você passa, vamos fazer de novo, vamos pegar aqui firme. E ficava nessa. Então sempre alguma coisa tirava da dieta. A vida tira da dieta. E o tirar da dieta faz sentir culpa, incapaz. Nossa, mas eu tenho que ter força de vontade, eu preciso estar mais determinada. E dessa que conseguia ali perder peso, né, ela fazia mais um tempo, voltava e sempre, né, perdia peso, mas depois de um tempo, né, eu tinha pacientes que ficavam comigo 1 ano, que tinha aquele ciclo de tchau, é como se estivesse terminando o namoro, a culpa não é sua, né, sua dieta é muito boa, seu plano, atendimento é muito bom, mas o problema é comigo. Então ficava nessa, a gente ficava muito tempo, perdia 10 quilos, perdia 15 quilos, 3 quilos, 2 quilos, e depois de um tempo voltava a ganhar esse peso, depois de 1, 2, 3 anos, a gente, né, eu percebia isso acontecer. E bom, aí eu abandonei as dietas, né? Abandonei essa prescrição porque eu não acredito mais em dietas, né? Dietas não funcionam. Porque uma coisa que você faz, né, piora a sua relação com a comida, porque piora, você fica ali, imagina essa cliente com medo de comer beterraba com cenoura. Então a relação com a comida fica ali conturbada. E hoje existem vários artigos publicados sérios mostrando esse resultado, que ela pode te trazer um emagrecimento rápido, que às vezes nem é emagrecimento, mas eliminação de peso, você perde água, você perde ali, né, pouca gordura, água, músculo e gordura, e você tem aquela falsa sensação de que tá perdendo peso, que a dieta funciona, mas ela te leva ali para aquele comportamento de obsessão pela comida, o reganho de peso é esperado e você pensa em uma nova dieta. Então, um ciclo. Eu percebendo isso, né, deixei mesmo, abandonei e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, tanto para minha saúde física, mental, espiritual, emocional, todos os âmbitos da minha vida, quanto o que eu proporciono para as minhas clientes.
o olhar para elas de forma diferente, acolhê-las e fazer com que elas desenvolvam essa habilidade de conhecer os seus padrões de pensamento, como a mente está funcionando, porque o funcionamento da mente é que gera os nossos resultados, né? Porque eu me comporto como eu penso, que eu acredito, as crenças que eu tenho. E quando a gente desconstrói essas crenças, cria novas formas de relacionar, de pensar, o meu comportamento é mais assertivo, o meu comportamento ele é saudável, ele é de identificar, de ter escolhas assertivas, de ter reações escolhidas e não viver no automático. O resultado que se tem é um resultado favorável, é um resultado de leveza, um resultado de emagrecimento, de autoconhecimento, de você enfrentar, né, delas enfrentarem as dificuldades, os problemas delas, olhar para os nossos problemas, não fugir deles. E isso é um grande passo, uma grande evolução. E estudos falam, eu sempre falo e vou repetir, 97% das pessoas que fazem dietas, elas voltam a ganhar peso ou até mais do que perdeu. Então volta a ganhar o peso perdido até mais, muitas das vezes, né, mais do que quando tinha, né, aquele peso que estava inicialmente. E a pergunta que eu te faço, uma reflexão: quantas dietas você já fez na sua vida? Quantas vezes você começou na segunda-feira e seguiu por 3 dias, né, e final de semana largou, chutou o balde, veio, exagero e culpa e comer mais e recomeçar na segunda-feira? Quantas vezes você perdeu o peso e ganhou o peso perdido e perdeu de novo e ganhou e chegou num ponto e falou: nossa, eu sou um fracasso? Quantas vezes você sentiu essa angústia, né, esse pensamento disfuncional, de sofrimento? Então, olhe tudo isso, questione. Será que vale a pena eu continuar fazendo o mesmo de sempre? Será que é uma nova dieta que é a minha solução, que vai resolver meu problema? E você já tem essa resposta. Se você já fez mais de uma dieta, é porque não funciona. A primeira não funcionou. Porque se dieta funcionasse, pensa nesse princípio, você teria que fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Você estaria com medo de comer? Você estaria obcecada em perder peso, ganhando peso? Então reflita sobre isso. E a partir disso, qual o novo caminho que eu posso seguir, que eu posso trilhar? E eu posso te garantir que o autoconhecimento vai te trazer muita clareza, vai te trazer muitas respostas, muito acolhimento, aceitação, transformação na sua vida. E uma pergunta que eu faço para você: você tem comportamento de exagero com frequência? Se você tem, o que está por trás disso? Olhe para o que está por trás desse exagero. O que aconteceu na minha história que eu contei para vocês foi um exagero pontual, consciente, onde eu comi em paz, saboreei e eu sabia o que eu faria depois desse exagero. E tenha certeza, não é nenhuma restrição, não é correr para queimar caloria, para recompensar o que eu comi, não é isso. Então, olhei para o meu corpo, bebi mais água, comi mais frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, comida normal, alimentação normal, conectada com os meus sinais de fome e saciedade. Então, respeitei o meu corpo. E é só isso. Depois do exagero pontual, e é onde eu falei para vocês lá no começo, será que exagero alimentar é um problema? Depende do contexto. Então, um contexto igual esse da minha história, de comer, de ter um exagero esporádico, conectada comigo, sabendo o que eu faço depois, não me faz engordar, né? E também não
me faz ser menos saudável. Então, exagero alimentar, para mim, no meu contexto, não é problema. E também não precisa ser um problema para você. Não precisa ser problema. Desde que você se conheça, entenda que quando aconteceu um exagero alimentar, foi porque você quis, foi porque a comida estava muito gostosa e você decidiu continuar comendo. E que, ponto, a partir daquilo ali, olhar o meu corpo, deixar ele digerir, beber bastante água, dormir em paz se for à noite ou durante o dia, continuar suas atividades. Agora, se isso acontece com muita frequência, né, o exagero alimentar ele acontece todos os dias, no final da tarde e da noite, todos os dias depois da janta, eu estou ali buscando um doce, ou estou jantando muito, rapando a panela. O que está por trás disso? Não é a dieta que vai solucionar as suas questões com a comida. É muito além. É muito além. Necessidades não atendidas, o que é que eu preciso olhar? Eu preciso de descanso, aonde que eu encontro esse descanso que não é a comida? E se você vai chegar às respostas quando você entrar nesse processo de autoconhecimento. E às vezes sozinha, você não vai conseguir, a gente precisa muitas vezes de ajuda. A terapia nutricional, ela proporciona isso, essa construção de novos pensamentos, novas formas de se comportar. Mas como eu vou construir novos pensamentos sem entender o que me gerava aquele comportamento? Então a gente precisa olhar, quebrar essas crenças disfuncionais sobre a comida, sobre o seu corpo, o comer, para construir novas formas de pensar. Um exemplo de uma crença. Carboidrato à noite engorda. É uma crença clássica, distorção. E aí, ok, carboidrato à noite engorda. Todas as pessoas que comem arroz à noite engordam? Qualquer quantidade de arroz que eu comer vai me engordar? Olha só, você vai chegar numa resposta, sim ou não? Mas para ela é fácil, porque ela é magra. Isso já são histórias que está criando para você manter aquela crença de que o arroz engorda. E pensar que o arroz engorda te ajuda a desejá-lo menos? Está te ajudando a comer menos? Muito provável que, porque você acreditou nessa crença, criou essa crença, ouviu e acreditou, você come à noite. Quando você está pensando em emagrecer, você corta esse carboidrato e você come à noite outros alimentos e em um certo momento, você não consegue se manter por muito tempo fazendo essa restrição, porque a gente precisa de carboidrato, principalmente em todas as refeições, né? A gente precisa de carboidrato em todas as refeições porque é um nutriente, um macronutriente que é importante para o nosso corpo. Eles nos dão energia. Então, todos os alimentos que são ricos em carboidratos, os alimentos principalmente de fontes naturais, da terra, arroz, mandioca, batata, inhame, macarrão, são alimentos que eles vão dar a energia que o nosso corpo precisa. E se você não come, você corta isso, já é um dia estressante. Aí junta a fome física no final do dia, porque você está fazendo uma restrição. Aí você não come o carboidrato, você vai ficar ali, com fome, irritada, ansiosa, e não vai durar muito tempo, é onde é insustentável. Então, quebre essas crenças, observe se esse tipo de pensamento está te ajudando. Arroz à noite não engorda, nada engorda, tudo depende do contexto, da frequência, como você está comendo, qual é o significado dessa comida. Eu tô com fome, eu vou comer o meu arrozinho, meu feijão, minha carne. Se tiver um macarrãozinho, eu coloco um prato variado, com boas combinações, e vou comer para saciar o meu corpo, me dar ali uma satisfação. E ok. E é assim, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com vocês. É isso, gente.
Para finalizar, todas as vezes que você come, ou melhor, você sente culpa quando você come um alimento que você gosta e considera proibido, que você tem um pensamento de que engorda, não deveria ter comido. O problema é da culpa que você sente quando julga os alimentos, tudo que você come. Julga demais os alimentos que você come. Então perceba esse julgamento. O julgamento, ele vem de crenças, né, desse pensamento de que não pode, que você acreditou em algum momento. Então, vamos legalizar a relação com a comida. Porque quando você come sem julgar, você come para satisfazer o seu corpo, as necessidades físicas e até as emoções, você tem ali nas suas mãos a oportunidade de você comer o suficiente, comer o que você precisa, em quantidade que vai te satisfazer, vai te saciar, e tá tudo certo. Agora, se você come um alimento já com a sensação, com o sentimento, o pensamento que não deveria comer, aí come muito, chuta o balde, culpa, chuta o balde, você não alcança, não tem os resultados que você quer, você começa a ganhar peso, e aí você pensa em uma dieta, se eu estou exagerando no arroz, eu preciso cortar o arroz. Olha só o problema. E se você está comendo muito arroz, é justamente porque você está fazendo privação, que você está pensando que não deve comer. Então, é um trabalho de pensamento, um pensamento para novos comportamentos. Olhar para esse exagero. Está tendo exagero? O que está motivando esse exagero? O que motivou o meu exagero foi porque a comida estava gostosa, em um momento ali eu percebi que eu já estava saciada, e eu parei e avaliei e decidi, eu vou continuar comendo? Eu quero continuar comendo? Eu quero continuar comendo, porque eu tinha duas escolhas. Poderia ali guardar, pedir para embrulhar e levar para casa, ou eu poderia comer. Conscientemente eu escolhi comer. E aí eu fiquei bem cheia, mas não desconfortável. Eu fiquei bem cheia. E tá tudo bem. O que me motivou, o exagero foi isso. Agora, um outro contexto. O que está motivando a culpa? Eu estou sentindo culpa, eu não deveria comer. Se esses pensamentos envolvem o seu ato de comer, isso é um problema. Olhe para isso. Olhe para isso. Que a partir da ressignificação você vai ganhar autonomia, você vai ganhar liberdade, você vai perceber que você pode comer todos os alimentos que você quer, mas com sintonia, perceber isso. E os exageros eles vão começar a diminuir. E o meu processo foi assim, os meus exageros eles eram motivados pelas minhas restrições. Minhas restrições no meio de semana me levavam aos exageros no final de semana. E era assim um ciclo. E aí, no meio de semana, eu me propunha não comer carboidrato. E quando eu comia um pão de queijo, eu estava sentindo culpa. E quando eu vi, quer saber? Deixa eu comer um pão de queijo mesmo? Eu vou comer agora para matar essa fome, porque era uma vontade muito grande. Porque eu estava privando, eu era proibido, eu precisava lidar com aquele proibido ali para depois voltar a fazer o certo, né? Porque eu pensava que era certo. E acabei com isso nesse processo de autoconhecimento, de ouvir o meu corpo, de entender o que ele precisa, de olhar para as minhas questões, os meus problemas, os meus desafios, enfrentar e não buscar comida para resolver nada na minha vida. A comida não resolve problema nenhum. Na verdade, ela só vai, se você buscar comida para resolver seus problemas, você está criando um outro problema. E é isso. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.